Pois é, vamos vendo. Se der alguma coisa errada, a gente vê uma outra forma. E aí, cara, tudo bom? Tudo certo aí? Tudo firmezinho, tudo bem. Prazer imenso mais uma vez aí, a gente é companheiro de sociedade aí, certo? Se vê pouco presencialmente, mas agora eu vou estar mais perto aqui também, me mudei há pouco. Então eu vou conseguir ir mais vezes aí para Porto Alegre na sede. Prazer sempre estar falando contigo aí, tia. Prazer enorme, prazer é todo meu, Júnior. Tá prometido essa live já faz tempo, assim, ó. Fazia tempo que a gente não se falava. É Aqui pelas verdade, lives. é verdade. Tem que falar de Chesterton, né, cara? Porque realmente é uma coisa que o cara não cansa de fazer. Às vezes as pessoas cansam de ver o cara indicando o Chesterton, mas a gente não cansa, né? De ficar falando dos caras ler Chesterton. Mas é isso aí, cara. Seguinte, então, o pessoal entender, certo? Dia 29, agora, sexta-feira, vai ser a data de aniversário, né? Seria a data de aniversário de Chesterton. Então, Chesterton Uhum. nasce, né, em Isso. 29 de maio de 1878, se eu não me engano, né? Ou 78, né? Agora, tentando me lembrar Uhum. aqui. Se eu não me engano, é isso. E, enfim, a sociedade não poderia deixar a data passar em branco. Né? Então, nós vamos ter um grande anúncio no terceiro dia, certo? Ou seja, no terceiro dia de live. Então, hoje e amanhã é uma preparação para o anúncio da sexta-feira, que é a data comemorativa, certo? E como essa data vai envolver o nosso Chesterton, e o Rodrigo tem feito algumas lives aqui já com vocês contando a vida de Chesterton, eu queria trazer algumas perspectivas, certo? Em tom de bate-papo, de debate mesmo, da genialidade de Chesterton, né? Em diversos aspectos. Ou seja, geralmente, né, em geral, nós temos contato. Acho que deu uma falhada aí. Não sei se o Rodrigo está me escutando. Tá me ouvindo aí? Alô? Me escuta aí? Tá me ouvindo? Tá dando uma pequena falhada para mim e Agora, eu não te escuto. Não sei se é a minha internet ou a Novo. tua. Eu tô meio É, perto do tudo modem, bem. então. Mas agora voltou bem. Ah, agora é. Tô te ouvindo melhor. Então, como a gente tem falado aí da vida de Chesterton, certo? Eu queria trazer algumas percepções em tom de bate-papo, certo? Sobre Uhum. todo o caráter, né? Toda a personalidade de Chesterton que não se apequenava, certo? Geralmente a gente tem grandes escritores, mas é um grande escritor que escrevia só romance, é um grande escritor que era um grande cronista, né? É um grande escritor... Não, o Chesterton tem várias facetas. Chesterton, né, ele não pode ser definido com uma coisa só. Certo? Ele mesmo se definia no tema de hoje, que é esse dia jornalista. Mas, assim, dados os parâmetros de hoje, a última coisa que nós definiríamos Chesterton, talvez, seja como um jornalista, certo? Então, Sim. eu queria começar a nossa conversa. Primeiro, eu não me lembro se eu já te perguntei como é que tu conheceu o Chesterton, de repente dar uma palhinha sobre isso daí. E queria Aham. que a gente começasse falando assim, por que é importante nós reconhecermos um gênio, certo? Como foi Uhum. de Kate Chesterton. Por que a gente fica falando que o Chesterton é um gênio? Por que isso tem algum grau de importância? Se é que tem um grau de importância. Acho que a gente pode começar por aí, depois a gente vai trazendo para como que Chesterton se torna um jornalista, né? E aí pode fazer um pouco essa dicotomia, né? Esse contraste com o que a gente entende por jornalismo hoje, principalmente aqui no Brasil, né? E nas Américas. Enfim. Sim. Essa coisa de. Agora teve a Semana Teológica da Unicatólica lá de Quixadá, e aí o professor Rude, ele convidou, né? Na verdade, convidou a Sociedade de Chesterton no Brasil, e eu, no caso, oportunamente me convidou, né? Mas antes, vendo ali a semana, teve um professor que falou ali, que eu acho que é o Scott Randall, que é um professor que ele falou um negócio interessante, assim, que ele disse que o Chesterton era absolutamente, ele era realmente um gênio, né? E eu tinha um pouco essas coisas na minha cabeça, porque às vezes a gente ouve muitas vezes pessoas falando da hexabundância acorde da genialidade do Chesterton e assim por diante.
E ver um acadêmico também, que era um homem que entendia de Chesterton, né? Ele tinha dado outra palestra lá também falando sobre o Chesterton e tudo mais. Falar aquilo ali, eu parei para pensar, não está na hora, né, de assentar e falar isso sem medo, sem temor, né? Pô, o cara tá aí, estuda Chesterton há um tempão, né? É um falante nativo da língua do Chesterton, leu o Chesterton no original, né? Tá aqui falando uma semana teológica sobre Chesterton. E o cara não tá tendo nenhum pudor de falar que o Chesterton é um gênio, né? Então, vamos começar a falar isso com todas as letras. As pessoas esperam que, quando a gente diga que o Chesterton é um gênio, que não há o que criticar e não há o que pontuar, né, no pensamento dele, né? Mas não é nada disso. É realmente admitir que ele era um homem que era um ponto fora da risca. Quando a gente fala que o Chesterton era um gênio, eu acho que isso não é nem a parte mais importante sobre o que nós poderíamos falar sobre o Chesterton. Muito maior é o coração dele, né, e o desejo dele pela verdade. Só que nem sempre tu junta as duas coisas, Júnior. Tu já viu isso estudando, que tem um cara que gosta de história e tu já deve ter visto isso várias vezes. Às vezes a genialidade acaba caindo numa alma muito bagunçada, né? E o cara ali, aquela genialidade acaba sendo, né, uma genialidade que talvez a única coisa que sobre é essa genialidade num determinado campo, né, da vida humana. Outros são pessoas com um coração maravilhoso, mas são limitados intelectualmente, limitados essas coisas todas, tá? E no Chesterton se juntou as duas coisas, né? Nós temos um sujeito extraordinário do ponto de vista das capacidades intelectuais. Quer dizer, se a gente vai analisar a biografia dele, ele é um cara que ele é estimulado de maneira extraordinária desde muito jovem, né? O pai dele, o Edward Chesterton, era um cara de muita literatura, era um cara de elemento lúdico muito pronunciado, né? E assim por diante. E o Chesterton sabia, né, uma patada de grandes poemas da literatura universal, né, muito antes ainda de entrar mesmo, né, no ensino médio lá do período deles, assim por diante, né? E era aquele cara que estava em outra, né, completamente. Mas esse tá em outra não era só porque ele era um nerd de humanas, é porque ele era um cara com um coração que estava ligado em coisas muito diferentes, tá? Ele estava com o coração ligado em coisas maiores e coisas superiores, né? E esse cara que era um gênio, também geralmente quando a gente fala de um gênio, via de regra, um gênio é o gênio de algumas áreas específicas, né? Mesmo esses homens que nós chamamos de homens universais, eles não são propriamente geniais em todos os campos ao qual eles se metem. Ainda que seja um dado genial, que eles sejam ainda muito bons em determinados campos, né? Sendo que eles são geniais em outros. A gente tem a figura do Da Vinci, por exemplo, né? Um Michelangelo que o negócio dele não era, né? Vamos chamar assim, vou chamar de passatempo, mas a arte menor dele era a pintura, né? A gente sabe que o grande negócio do Michelangelo era a escultura, mas tá lá. Uma das obras de afresco mais famosas da história da humanidade é a da Lavra dele, né? E nem era, né, o melhor da paleta de cores do sujeito, né? Então é isso. Mas o Chesterton também assentar isso. O Chesterton, ele é um gênio, né, não só do pensamento, mas do uso da palavra, né? Isso, então eu acho bacana a gente assentar esse elemento de genialidade de Chesterton. Onde é que está essa genialidade de Chesterton, né? Ele tem uma vida santa, vou chamar assim, não no sentido de entrar na polêmica canoniza, não canoniza, mas ele é um homem que, na minha opinião, né, era passível de ser canonizado, era um homem canonizável. Eu acredito, para pensar desde Henrique VIII, ele é o primeiro inglês a receber o título de defensor da fé, né? Então, ele é um cara que ele é um gênio do pensamento, né? É um negócio diferente. Um homem que era capaz de escrever um livro enquanto digitava outro, entre outras coisas desse tipo. Um homem que era capaz de pegar uma patada de alguns livros de referência de Santo Tomás e uma leitura ali e fazer a biografia do século do cara, a biografia que os grandes pesquisadores. Então, esse é um cara genial do ponto de vista das ideias. Ou seja, ele tem ideias extraordinárias. Ele enxerga o mundo com uma acuidade extraordinária. Essa é a primeira função fundamental, né? Nós que estamos num tempo de tanta falta de clareza intelectual, e essa confusão intelectual é um dos elementos, né, que alejam, né, completamente a nossa sociedade, algo que é fruto tanto de uma crise do ponto de vista teórico, como de uma crise civilizacional. Hoje em dia, o que está ralando a nossa vida intelectual é esse sentimentalismo absurdo que tomou conta da vida de todo mundo, né? Agora, além disso, ele é um gênio da palavra, tá?
Então, o Chesterton, com tranquilidade, pode ser firmado como, né, o maior escritor, né, o mais hábil, o mais extraordinário escritor de língua inglesa do seu tempo até a sua morte. Né? Isso aí não é eu que estou falando, isso aí falava, por exemplo, gente como Tate White, que é um dos maiores escritores ingleses do século XX. Né? Falava isso com um coração grande. Então, primeira coisa, né? E aí fica muito natural, isso é muito natural. Nós estamos numa das sociedades que mais consome a palavra escrita, né, a notícia escrita, certo? Até porque não tinha outra maneira de veicular notícia naquela época, né? Quando o Chesterton desponta, o rádio está no começo dos seus estertores, ali está começando a aparecer o rádio, né? E aí a gente tem isso. É um cara que tem muita habilidade, como é que eu faço? E é um cara que quer se colocar, né, como... e ele percebe que a carreira dele é uma carreira literária. O Chesterton tem uma hora que ele desiste das pretensões dele às belas artes e enxerga que tem uma carreira literária. E eu preciso lembrar também que a literatura vitoriana, em grande parte, aconteceu também nos folhetins, né, nos jornais, nas revistas, nas magazines lá. Né? Eu tenho Arthur Conan Doyle publicando assim, eu tenho Rudyard Kipling publicando assim, eu tenho todos os escritores que passaram pela publicação de jornal, mesmo os literatos, não somente aqueles que estavam ligados com as polêmicas do seu tempo. Né? Então, o Chesterton vai ser um cara que vai publicar. Agora, esse que é o detalhe. Aí a pergunta do que nós consideramos jornalista hoje e ontem. Né? O Chesterton é um jornalista muito mais do ponto de vista de um colunista. Né? Eu penso isso. O Chesterton, por quê? Não é que ele não estivesse, muito pelo contrário, ele está muito atento às questões do seu tempo. Só que o grande barato do Chesterton, a invertida que ele dá, é que ele coloca as questões do seu tempo na perspectiva de sempre. Isso é um negócio formidável. Ele não vem pro cara com um papinho de contemporaneidade, entendeu? Esse provincianismo do tempo. Entendeu? Ele vai trazer para aquela questão que está na rua, que está pungente, que está lá no meio do melê do Congresso, do Parlamento e papapá. Ele vai trazer a visão do cara desde Aristóteles até os últimos grandes pensadores, passando aí com tranquilidade por Santo Tomás, né, por Soares, por esses caras todos, empregando literatura, referências de cultura geral e a mais alta filosofia que a gente tem. Isso é um jornalista num nível que, se jornalismo fosse assim hoje em dia, valia a pena comprar jornal e jornal. Eu leria jornal todo dia, se eu tivesse, né, como costume dos jornalistas fazerem isso. Então é assim, tanto é que o Joseph Percy, ele pinça esse detalhe, diz que é uma retórica jornalística, porém uma prosa poética, né? Às vezes até isso o nosso querido Henrique Alves apontou, que às vezes torna os textos do Chesterton, para alguns, um pouco cansativo num ponto ou outro. Não é cansativo, mas pode ficar umas dúvidas. Isso é uma dica que eu já dou aqui para o pessoal que está nos vendo e que depois vai nos ver. Não se preocupe demais com as referências pontuais do Chesterton, tá? Ah, ele citou um bairro de Londres. Ah, ele citou uma personalidade. Gente, isso aí é um pouquinho, uma coisa ou outra que aparece no texto, sempre vai aparecer, porque muitos desses textos surgem por questões do tempo dele, mas é perfeitamente compreensível a questão que ele está querendo tratar. Se alguém sentir uma dificuldade a mais, nada que uma pesquisa de Google não resolva, certo? Agora, o texto dele é um texto que permanece. Isso que é interessante. Ele consegue escrever um texto sobre um tema pungente da época dele, mas que tem validade e tem perenidade. Isso é algo sensacional. Então, ele é um homem... E uma coisa que eu acho que, para muitos, assim, é o quanto a gente pode ou não se envolver com as questões do contemporâneo, né? Eu acho que isso também é uma outra questão. O pessoal que é jornalista nos traz muitas luzes. Que é... porque muitas vezes a gente pensa assim, a contemporaneidade só nos traz bobagem, né? É todes, é mininks, né? Essas besteiradas todas. Pô, cancelar a J.K. Rowling lá, que fez o Harry Potter lá e vários esquemas, deu várias lacradas. A primeira vez que ela sai lá da risca do politicamente correto, querem cancelar a mulher. Então, essa besteirada histérica. Então, a gente pergunta assim, né? O que eu vou fazer? Vou fugir para o meio do mato, né? E me isolar do resto do mundo, porque não tem o que fazer mais, né? Contra o mundo moderno. O Isaiah Chesterton é um homem nascido e criado em Londres, e não em qualquer Londres, na Londres vitoriana. Quando essa bandeira aqui atrás, ó, virou a bandeira da Senhora dos Mares, entendeu? O império que essa bandeira significava aqui, o sol não se punha nela, que ele ia de uma ponta a outra do orbe. Esse cara
viveu a vida inteira na capital desse Império Britânico, que é um dos maiores impérios desde o Império Português, tá? E esse cara soube ter o coração no lugar, soube ter as ideias no lugar. Então, assim, para quem acha que a salvação da lavoura tá fugir da cidade, quer fugir da cidade, pode, cara, isso aí é livre. Não tem nada de mal morar no interior também. Mas se achar que toda a salvação da lavoura é morar no campo, ou não sei o que mais, ou não tem que fazer na cidade, a partir da cidade, bom, o Chesterton tá aí para nos mostrar que isso é um equívoco. Não precisa ser assim, né? Então, essas primeiras ideias que eu jogo aí, a primeiro momento, a gente falando do Chesterton jornalista, dá para falar mais coisas, mas tu tem bastante coisa para falar também, Júnior, que eu sei. Sim, sim, não, eu até te falar, a gente não deu as regras antes ali pro pessoal, porque na verdade não tem muita regra assim. Se surgir uma coisa que um quer perguntar pro outro, se o pessoal nos comentários quer perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu não sei se tá aparecendo comentários aqui, porque parece que a minha tela travou, mas se tu ver algum comentário e depois quiser puxar, também fica bem à vontade aí. Mas assim, eu queria rebobinar, esse é um termo que o pessoal em diante da minha geração não conhece, né? O pessoal não sabe o que significa rebobinar, né? É uma coisa que era muito, muito utilizada antigamente. Muito E começa falando uma rebobinei. questão... Se não entregasse rebobinada a fita, era 50 centavos de multa. Exatamente. Tem uma questão que eu queria fazer uma comparação, né? Uma espécie de analogia e tal, que eu sempre faço aqui nas lives da sociedade, que é a questão do futebol, né? Eu sempre tento fazer uma correlação, porque é um assunto em pauta e, sei lá, a maioria dos homens tem ligação com isso, né? E, enfim, é meio fácil de entender, às vezes, justamente a partir de um comparativo desse tipo. Que é o seguinte... Estamos falando de um homem que veio do país que inventou a coisa, né? Exatamente, né? Mas, olha que interessante. Quando a gente vê algum jogador comum, assim, como o meu time jogando futebol, certo? E ele faz alguma coisa diferente, tu até te surpreende, assim, mas tu fica com uma surpresa que não te empolga tanto, certo? Você comemora, você se emociona por causa da paixão em relação àquele time, etc, etc, etc. Agora, quando tu vê, né, num determinado momento, como 2005, 2006, você viu o Ronaldinho Gaúcho fazendo aquelas coisas, certo? Ou quando você vê o Messi, né, em alta no Barcelona fazendo aquelas coisas, etc. A primeira expressão que te vem, certo, na cabeça, você olha aquilo, vê que aquele negócio é inacreditável, é impressionante, e você solta um genial. Ele é um gênio, certo? Por quê? Né? Porque o gênio, ele é uma espécie de artista, certo? Então, ele causa essa impressão, esse impacto nas pessoas, que é de você ficar estupefato. Eu acho essa palavra até um tanto engraçada, eu gosto de usar ela bastante, porque é uma palavra que significa esse paradoxo que é você se surpreender e se alegrar com uma surpresa, porque nem sempre a surpresa, certo, traz alegria para nós, né? Mas, partindo da questão do espanto aristotélico e outras questões mais, todo gênio te introduz uma realidade que tu não está acostumado, que tu não tem contato, certo, frequente. E o Chesterton, ele te faz isso, certo? Ele te faz isso muitas vezes, e até fiquei pensando na hora de montar, né, o quadro com as 3 lives, pensei, como é que eu vou botar ali o romancista, vou botar o biógrafo, o jornalista, mas podia colocar o colunista, eu podia colocar o crítico literário, podia colocar, né, porque tem tantas vertentes que ele tinha uma grande capacidade, que justamente torna a genialidade dele um pouco diferente. Agora, por que começar pelo jornalista? Primeiro porque ele se identificava assim. E claro, hoje a gente tem uma noção de jornalista a partir só de informação. E o Chesterton, ele tinha uma certa ojeriza, esse negócio de você só trazer informação e não trazer pensamentos, né? Você fica apegado aos fatos, né? O tempo todo nos romances dele ele está falando isso daí. Os meros fatos, né? Dane-se os fatos, certo? Ou seja, eu quero saber o seguinte, o que está por trás dos fatos, certo? O que está pensando, ou deveria estar pensando, né? Exato. Ou seja, o que está para além daquilo que eu estou vendo. E o jornalista vem muito a questão do jornal, certo? Então, o veículo que você tinha, como estava falando, era o jornal. Então, o jornalista ele era identificado pelo jornal, quem era escritor, etc, etc, mas também porque, a partir do jornal, o jornalista era um elo, certo? Entre os conteúdos trabalhados entre uma elite, né? Ou seja uma elite política, uma elite cultural, ou uma elite econômica, etc. E a população, certo?
Então, Chesterton nunca se viu como um membro de uma elite, né? O tempo todo ele se viu, assim, acredito eu, tá, que em algum momento ele deve ter percebido que ele tinha talentos muito além dos outros, apesar de ele nunca ter publicamente reconhecido isso, né, por uma questão de humildade, etc, etc. E às vezes ele realmente se espantava com todo o aparato que se dava a cada chegada dele num país novo, etc. Né, ele realmente não se considerava grande coisa, o que para mim, um sinal de grande virtude, né, me parece muito sincero, muito sinceras as reações dele, quando ele era elogiado, essas reações de rechaçar isso. Mas ele deve ter percebido que, caramba, ele tinha um talento que os outros não têm, né? Porque ele tinha um cérebro avantajado. E quando o Chesterton se via assim, em nenhum momento ele via isso como algo para usurpar, né? Ele sempre via isso como um dom, como um serviço, para que ele pudesse comunicar com as pessoas comuns que estavam sendo raptadas, né? Roubadas, aleijadas, foi o termo que você usou, por ideias, por pessoas, etc., que estavam, então, imbecilizando elas, tornando elas cada vez mais massa de manobras, estavam dificultando a vida humana. E ele fazia isso também a partir de comparativos históricos, né? Porque Chesterton tinha um amigo historiador, né, fenomenal, além de todo o amor dele pela história, né, tinha uma visão de história muito interessante. Eu gosto muito da visão. Tu é historiador, acho que tu poder depois até comentar, se tu quiser, né, mais sobre isso, porque o Belloc, para mim, ele tem uma capacidade de síntese, né, um faro histórico muito interessante, a forma como ele tira conclusões, como ele analisa, né, como os fatos se deram a partir de algumas premissas, eu acho instigante, assim. E o Chesterton conseguia mostrar, né, exatamente isso que eu estava falando. Olhem para trás, certo? Vocês falam da Idade Média, mas no século XIII não era assim. Por que ficou assim? Então, ele conseguia ser meio que uma ponte, né, entre estas elites, digamos assim, e a população, né, seja para concordar ou para discordar com alguma ideia ou para ressignificá-la, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer, né, de pegar alguma ideia e tentar trazer um outro panorama para a questão. Então, assim, eu vejo que Chesterton se identificava como jornalista porque ele não queria perder, certo, esta capacidade de estar com o verdadeiro povo inglês. Ele realmente, ele era um inglês de fato, amava o seu país, amava as raízes do seu país, né? E justamente por isso, ele não queria perder o elo que ele tinha, né, com a sua pátria, com o seu povo. Então, eu vejo muito essa questão do Chesterton se tratar como jornalista justamente por isso, porque ele não queria deixar de falar com o homem comum, né? E para isso ele precisava comentar notícias, para isso ele precisava trazer as coisas. Agora, como um gênio, certo? Você pode levar o Lionel Messi aqui para a esquina, tem um campinho aqui, certo? Para ele jogar bola com as pessoas próximas dele. Mas quando a bola chegar nele, certo? Ele vai fazer alguma coisa muito diferente, né? Porque ele não é diferente, certo? Então, eu vejo essa perspectiva da genialidade de Chesterton como jornalista como um dom, como um serviço mesmo, né? No começo, você percebe muito bem, e até tu está fazendo as lives sobre isso, pegando a biografia do Peirce, acredito eu, pela sequência, me parece bastante, me parece, né, que no começo ele ainda era, como todo jovem, como todo homem, muito egoísta, né? Ele buscava muito o que era para ele, né? Qual era a vocação dele, qual era o sentido das coisas, tudo era ele. E a partir do momento que ele conhece a Frances, né, e a partir do momento que ele começa a entender o que é casamento, o que é religião, etc., ele começa a ver um mar de perspectivas diferentes, né? Todo o trajeto que ele conta em Ortodoxia e outras obras começa a mostrar para ele que a vida é uma correspondência a Deus. Então, ser jornalista para Chesterton, muitas vezes, era o modo dele corresponder a Deus. Uma prova disso é quando o irmão dele morre, né? E ele toca o jornal sozinho, certo? Como um apostolado, que nem dava tanto lucro assim para ele, né? Então, essa perspectiva do Chesterton jornalista eu vejo muito, certo? Nessa visão de dom mesmo, de serviço, né? Não sei se a gente pode... O que tu acha sobre... Tem alguma outra explicação para Chesterton querer tanto seja... Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o homem falar. Eu não vou falar, vou deixar o homem falar, porque
Aí ninguém vai poder dizer que a gente está louco, se a gente está louco, a gente está junto e louco junto, tá? Isso aqui é uma carta, isso é citado pelo Joseph Pearson no Sabedoria e Inocência, e é uma carta que o Chesterton manda para Francis quando morre a Rainha Vitória, né? Então, para quem está nos assistindo, a maioria das pessoas conhece o contexto do Império Britânico, mas a Rainha Vitória é a grande rainha do Império Britânico. Aliás, o Império Britânico, como a gente conhece ele, ganha em grande parte esse nome e consolida-se, né? O rei da Inglaterra se chama imperador também a partir da Rainha Vitória, né? Então, e ele é um cara que, como todo inglês, né? Isso é muito interessante. Isso é muito, às vezes até para nós brasileiros é meio complicado compreender essa relação que os ingleses têm com a rainha, porque a rainha é chefe de Estado e nós temos como chefe de Estado uma figura muito volátil, né? Que é o presidente, que está lá no máximo durante 8 anos e depois desaparece e a gente não é criado para sentir né? Essas coisas todas. Mas ele não. E aí ele dizia o seguinte, falando da morte da rainha, né? De qualquer forma, minha querida Frances, né? Esta é uma hora grandiosa e séria, e é sentida com tal profundidade por toda a Inglaterra que não posso negar que tenho um desejo duradouro, à parte certos sentimentos mais pessoais, de que a mais nobre das mulheres inglesas que já conheci estivesse aqui comigo para renovar, como faço, votos privados muito reais, de fazer tudo o que puder por este país, o qual amo com um amor que ultrapassa o amor dos jingoístas. Às vezes é fácil dar o sangue pelo próprio país e ainda mais fácil dar dinheiro. Às vezes o mais difícil é dar-lhe a verdade, tá? Então, o Chesterton, ele enxerga assim, né? Como é que eu vou servir a Grã-Bretanha, né? E existe essa coisa. Grã-Bretanha, bota aspas nesse Grã-Bretanha, porque o Chesterton é um cara que, muito parecido com Tolkien, com outros caras, ele se vê especialmente como um inglês, né? Porque, de fato, para as pessoas que moram na Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha é uma abstração. Quem aqui é do Rio Grande do Sul vai nos entender, tá? Acho que nos estados, em outros estados, as pessoas têm mais essa identificação com o grande Brasil, com o Brasil enquanto país, né? Mas nós no Rio Grande do Sul é muito comum que para nós, país, em sentido estrito da palavra, tem muito esse sentimento de Rio Grande do Sul. É o que a gente conhece. Agora, com o movimento conservador, né, mais pujante, existe uma identidade nacional muitas vezes ligada com a figura do monarca, do imperador, né, ou da família real, do que o Brasil foi um dia como império. Mas essa coisa assim de tradições que o cara sente como sua, é muito ligado ao Rio Grande do Sul. Mesmo para aqueles que não são separatistas e tudo mais. Eu sou um que sou super contra essa ideia de separar, bibigobó, né? Eu acho bacana que a gente esteja numa unidade tão grande, falando a mesma língua, mais de 5 mil quilômetros afora e assim por diante. Mas o Chesterton, para as pessoas que estão na Grã-Bretanha, muitas vezes o que significa país para elas não é Grã-Bretanha, é a Inglaterra, é o país de Gales, é a Escócia e assim por diante, né? E ele, né, não reproduz. O Chesterton é, inclusive, um crítico do próprio Império Britânico em si, em algum grau. Né? Como depois até o próprio Rudyard Kipling, que cantou muitas glórias do Império Britânico, depois de se tornar, em algum grau, também crítico, mas isso já é outra história. Mas, então, ele é um sujeito que quer servir. Como ele quer servir a Inglaterra? Ele quer servir através do que ele tem de melhor, que é a questão da verdade. E como é que ele vai fazer isso? Esse que é um ponto importante, porque aí entra exatamente o que tu falou, Júnior. É um homem que percebe que não adianta se encastelar nessas elites. Aliás, essas elites são justamente as elites que não percebem mais a virtude e a grandeza do homem inglês. Desse homem inglês que surgiu lá em outro processo de categoria intermediária, né? Quando vieram lá os conquistadores, o Guilherme Conquistador, pá, esse inglês, o anglo-saxão, foi relegado para baixo do tapete e entrou na jogada desses vikings franceses que chegaram lá. Mas lá por baixo dessa camada ia se formando uma cultura até que se chegou a conhecer tudo que essa cultura podia dar através dos contos de cantoária do Chaucer e do inglês médio, e aí vai afora, né? Shakespeare, Bíblia do Rei James, e tá, né? Mas aí é que tá, ele vai fazer uma coisa que é próprio, da própria identidade inglesa, isso é uma coisa muito interessante, que é que a Inglaterra de verdade,
né, está nas categorias intermediárias, né? E o jeito de dialogar com essas pessoas é através, claro, dos jornais e, sobretudo, da literatura popular. E aí a gente vai entrar num outro ponto, que daí a gente não vai entrar porque é para outra live, mas que, né, dá a margem para ela, que é a questão dos contos de detetive, né, do Padre Brown, da literatura dele, né, ou ainda um outro, o pano para manga, que é dos biógrafos, né? Por que ele vai ter esse carinho enorme por figuras como Dickens, por exemplo? Dickens é outro cara assim, é um cara que dialoga com esses grupos humanos que formam a Inglaterra em sentido lato, né? Não querendo dizer assim, ah, não, a aristocracia não é inglesa de verdade, né? É. Só que o detalhe é o seguinte, a aristocracia sempre tem um olhar por cima do canal, né? Inclusive isso só vai acabar lá na Primeira Guerra Mundial, quando em Guerra Mundial com a Alemanha, o rei George V obriga a aristocracia inglesa a abrir mão dos seus títulos alemães, porque todos eles tinham títulos na Alemanha e assim por diante, a maioria deles. Né? Enquanto os aristocratas têm todas essas relações continentais com as famílias mais nobres da Europa, que tem a sua árvore genealógica podendo ser rastreada por pelo menos 600 anos, o inglês só tem a sua Inglaterra. Né? O inglês só possui esse demi-paradise, como vai dizer o Shakespeare, né? Essa quase paraíso, essa alegre Inglaterra. É a única coisa que o inglês comum tem. E é das virtudes dessa Inglaterra, que é uma coisa que, inclusive, Chesterton vai beber muito em fontes medievais. Porque essa Inglaterra que Chesterton canta é essa Inglaterra que um dia foi chamada de o dote de Nossa Senhora. É muito natural que ele, por ser muito inglês, acabe se tornando muito católico. Isso é uma coisa que eu vou falar aqui e as pessoas dizem, Rodrigo, você tá louco? O que é Inglaterra? Um dos mais tradicionais países protestantes da Europa. E papapá, e bibibi, bobobó. Pode ser, não tem problema, mas essa Inglaterra, né, que informou, né, a grande civilização do mundo ocidental para bem, sempre foi uma Inglaterra católica. Né? É evidente, o Império Britânico formou a modernidade. Mas aí você vai ter que se perguntar, né, o quanto você considera essa modernidade positiva, certo? Então, fica também esse ponto de interrogação, né? Mas é isso. Eu penso que existem muitas raízes medievais também nessa forma do Chesterton dialogar. Eu enxergo o Chesterton como... E olha que interessante isso. Ele tem um pouco... O inglês tem uma figura que paira sobre o mundo poético da Inglaterra, que é a figura do bardo. Para quem não sabe, o bardo é como se chamava comumente, né? Essa figura, o poeta do mundo celta, né? Alguns vão dizer que ele tem uma relação direta com a coisa do druida, só que ele não recebe os mistérios iniciáticos, né? Da religião, mas ele canta as epopeias, né? Dos deuses, tá? E depois Shakespeare vai receber esse nome, o bardo, né? O Shakespeare, por exemplo, ele é um sujeito que vai cantar, né, vai colocar em poesia, ou melhor ainda na dramaturgia, a história dos grandes reis ingleses. Né? Inclusive o Shakespeare tem sua Ilíada, né? Assim como tem Ilíada, tem Ilíada de Shakespeare, né, que cobre, né, Ricardo II, Henrique IV, Henrique V, depois Henrique VI, e daí, por fim, depois Ricardo III. Então você tem isso, que é essa trajetória. E Shakespeare era um homem das massas, era um homem das multidões, que todo tipo de gente assistia o teatro elisabetano. E era um homem que muitas vezes não se furtava de tomar licenças poéticas. E aí que a gente vai chegar à coisa do fato, né? Ele mais preocupado com o fato, estava preocupado com o espírito que o fato transmitia, né? E aí depois eu tenho Shakespeare, eu tenho o Chesterton, né, no século XX, trazendo de novo esse espírito, tanto através da proposição de ideias como através da literatura. Isso a gente vai ter, por exemplo, e a porta de entrada disso, sem dúvida nenhuma, é o primeiro caminho, o caminho fundamental, a literatura que chega a todo o inglês, que é o jornal, né, que é um dos jornalismos mais desenvolvidos do mundo, foi o jornalismo inglês, os ingleses que espalharam para o mundo esse hábito de ler jornal, né? E tem uma outra questão que, de repente, por causa do tempo, vai ser o último tema que a gente vai trabalhar aqui, que envolve o jornalista Chester. Tem que estar de tempo. Já tem uns 40 minutos de live. A gente vai conversar mais um pouco. Coisa boa. Passa
passa voando. Que é a questão assim, pegando toda essa perspectiva de serviço, todo esse sadio nacionalismo, digamos assim, né? Toda essa Uhum. capacidade de entendimento que o Chesterton tinha do seu país e essa vontade de servir ao seu país. E pegando o poema que tu trouxe, a carta, né? Falando Aham. que era preciso dar a verdade, certo, para a Inglaterra. Chesterton, quando ele começa, até o pessoal saber, né? Ele não foi escritor direto, assim, saiu da escola e virou escritor. Né? Ele trabalhou um tempo em alguns jornais, especialmente um, que ele ficava o dia inteiro trabalhando na redação, certo? Então, Uhum. à noite ele ia para casa e trabalhava, né? E ficava escrevendo, ficava, né, fazendo alguma espécie de ensaios para que uma hora, né, quis a providência, chegasse essa oportunidade dele cobrir um cara lá que faltou e aí despontar, né, como um bom escritor, onde tem esse texto, aquela coisa meio básica assim. Bom, no começo, Chesterton não escrevia sobre temas, né, ou sobre pessoas da sua época que envolvessem muitas polêmicas. Ele começa escrevendo num tom mais literário, mais poético, com algumas sacadas, alguns ensaios que começam a deixar as pessoas meio... Como que ele pode, né, tirar essas conclusões, etc. Ele começa, né, a botar as garrinhas de fora, como a gente costuma falar Uhum. aqui. Mas a grande estreia de Chesterton mesmo, o grande momento onde ele se torna um jornalista conhecido, né, conhecido como também um polêmico, né? Ou seja, um cara que não foge da briga pela verdade, um cara que realmente se torna um apologista, é em Hereges, né? Aonde Ah, exato. ele tem a audácia de criticar o Kipling, né? Onde ele tem Uhum. a audácia de criticar o Bernard Shaw, escritores já consagrados, e ele, um Ah, novato, Kipling, Kipling prêmio Nobel, né? é Primeiro inglês a ganhar o prêmio Nobel, se eu não me engano. exato, e de absolutamente assim, o Chesterton poderia estar cravando, né, o assassinato da sua carreira ali mesmo, o suicídio, né? Ele Ah, estaria suicidando a sua carreira se ele realmente não tivesse uma vocação jornalística de se comunicar com as pessoas, porque mesmo aqueles que foram criticados por ele adoraram o livro, né? Claro, se ofenderam em determinados pontos de sua honra e o assunto continuou, as polêmicas continuaram, etc. Mas foi tão bem escrito, né? Foi tão bem feito que o negócio virou Grenal, basicamente assim, né? Os caras, não, realmente temos uhum. um adversário de respeito aqui, né? E por causa dele vamos ter o pelo que competir agora, né? Afinal, mas assim, a esquerda inglesa, né, e os liberais ingleses não tinham com quem debater, certo? E quis a providência, né, que Chesterton fosse esse grande representante, essa grande figura que, sem ser católico em primeiro momento, né, se tornaria um Unificador, representante exato. da igreja. Ou seja, claro, tem todo o movimento de Oxford, tem a questão do Cardeal Newman, tem todo já um espírito, uma atmosfera que faria algo surgir, certo? Mas eu sempre vejo, tento ver, uma perspectiva interpretativa, admito, né? Que Uhum. Chesterton foi escolhido mesmo, né? Que Uhum. Deus quis derramar graças especiais sobre ele para que ele fizesse um trabalho, porque assim, se não fosse o trabalho dele, outras figuras sequentes, né? Na sequência vieram grandes escritores também, cristãos, alguns católicos, outros não, que continuaram esse trabalho, né? Mas Chesterton é tido como o cara que abriu ali aquela barreira e conseguiu estabelecer um debate, né, sobre aquelas coisas. Claro, a forma como o mundo se organizou depois e como isso foi abafado, como a Inglaterra parou onde está hoje, isso são outras questões, né? São outras coisas. Mas nada me tira da cabeça de que foi dada, né, a oportunidade para a Inglaterra e para nós também, porque a Inglaterra era o centro do mundo naquela época, né, de ver um gênio no meio das pessoas
falando coisas, certo, que precisavam ser ditas. O óbvio, ele dizia, né, olha, eu vim aqui, né, eu sou o homem que descobriu aquilo que já havia sido descoberto. Então, a minha missão aqui é as pessoas aprenderem o óbvio, as obviedades que ficaram pelo caminho. Então, eu vejo muito nesta ótica a presença de Chesterton como jornalista e como polemista também, né? Como um bom jornalista, né? Um bom cronista, um bom colunista, né? Sem um grande texto, sem um inimigo comum, vamos falar assim em linguagem de marketing digital, né? Para o pessoal entender bem. Sem um inimigo comum, você não vai conseguir crescer o seu produto, certo? Então, Chesterton também pegou os seus inimigos comuns ali e conseguiu fazer por amor à verdade, certo? Porque, assim, provavelmente ele ria quando escrevia sobre esses grandes autores em hereges. Eu sempre pensei assim, eu devia rir e pensar, não acredito que eu vou publicar isso aqui, certo? Mas eu vou publicar. Então, e acabou acontecendo tudo o que aconteceu. Eu vou te dizer, eu tenho para mim, agora, essa questão, o Rodrigo aqui, pessoalmente, eu tenho para mim como ponto pacífico, né? O Chesterton é o homem da providência, tá? Porque às vezes as pessoas não têm noção do que significou. O problema é isso, né? O brasileiro, via de regra, nós todos nisso. Olha, Júnior, tu sabe e eu sei ao quanto a gente teve que se mexer para encontrar coisa boa. E estamos se mexendo até agora, entendeu? Porque colégio ninguém nos dá, né? Roda de amigo a gente não acha. A roda do bairro. Quem é que teve a roda do bairro que tinha um gurizão que gostava de Chester e apresentou para nós? Né? Bobagem, porcaria e coisa que não presta, isso aí teve para vários que apresentaram. Agora, uma coisa bacana, muito difícil. Biblioteca da escola, nunca nem relei num livro do Chesterton na biblioteca da escola, certo? Então, assim, muitas vezes a gente não tem noção nem de que existe Chesterton. Nem o ambiente acadêmico mal conhece Chesterton, né? Então, assim, e lá fora, pessoal, todos os grandes escritores, né, pelo menos de uma geração de uns 30 anos para cá, eu não vou jogar muito longe, eu não vou pegar e citar gente que é católica, conservadora e tchá-tchá-tchá. Eu vou citar um cara que está assim na hype da cultura pop, dela não sai, que é Neil Gaiman, tá? Neil Gaiman de Deus Americanos, Neil Gaiman de Sandman, Neil Gaiman de Oceano no Fim do Caminho, Neil Gaiman que aqui, ó, gibizinho do Batman aqui, ó, Neil Gaiman nele, ó. Então, cara, esse cara, ele colocou o Chesterton no gibi dele, do Sandman, que são mais ou menos 14 gibis. O segundo ou terceiro, o Chesterton é um personagem, entendeu, do gibi. Certo? E é o Chesterton mesmo, não é inspirado. O nome dele é Gilbert, ele tá todo caracterizado como Chesterton, né? E ele é um ser quimérico lá do mundo dos sonhos, né? Que é o cara quando vai lá tem um sonho maravilhoso. É ele que cuida do sonho maravilhoso. Né? O nome do personagem, né? O codinome dele é, é o Verde do Violinista. Então, assim, esse cara tem impacto. Terry Pratchett, né, que é um outro cara tão popular quase quanto o Tolkien na Inglaterra. Né? Aí eu falar de todos que vocês conhecem já. O Tolkien, o Lewis, Dorothy Sayers, Padre o Ronald Knox, Robert Hugh Benson. Todos esses caras, toda essa efervescência católica intelectual, né, na verdade, surge desse Chester. É evidente, nós temos que, né, quem gosta de cultura inglesa, quem gosta de ver os católicos ingleses ou os anglo-católicos ingleses, nós temos um founder father, que é o nosso querido São John Henry Newman, certo? Este homem pagou o preço da pátria para que se abrisse esse caminho. Um homem completamente inglês, um fellow de Oriel College, né, mais inglês impossível, pegar e chegar à conclusão de que o catolicismo é a verdade, se submeter a um padre passionista italiano e fazer seminário da Itália, um inglês, né? Um príncipe da igreja da Inglaterra fazer tudo isso, é um negócio de louco. Porque esse homem pagou, olha, só podia ser canonizado mesmo, porque esse homem sofreu não está no gibi. Contrariedade por parte dos católicos ingleses também, né? Que nada melhor do que a contrariedade dos inimigos na trincheira. Isso é uma delícia. Na igreja a gente vivencia isso, assim, na torta à esquerda, né? Então, essa coisa toda. Mas o Chesterton é um cara da providência que caiu ali, né? Quase como, a gente às vezes tem, né? A ordem, eu acho que é Sister, se eu não tô louco, tá? Tu me ajuda, Júnior.
mas que nós estamos em São Bernardo de Claraval, Sister, né? Sister. Nós temos os 3 lá, que é até do livro aquele do Monges Rebeldes, né, que os nossos amigos aí do Minha Biblioteca Católica publicaram aqui no Brasil, mas São Bernardo é quase considerado um refundador, né, quase que um continuador da fundação do ramo de Sister. E o Chesterton, ele é um continuador, quase que dando sequência, um novo marco nessa emancipação católica da Inglaterra, né, que começou o Newman. Só que tem um dado, e isso é muito católico, isso é maravilhoso, que é o seguinte: a graça supõe a natureza. Tá? Então, é interessantíssimo que esse homem primeiro tenha percebido as heresias contra a ortodoxia da verdade natural. É disso que se trata hereges para começo de conversa. Né? Mais do que qualquer desvio da religião, é um desvio contra a razão percebida por qualquer pessoa lúcida de bem. Esse que é o fato. E era essa lucidez diante da verdade, que não demandava a luz da fé, que a Inglaterra havia perdido, e ele tem que sapecar o laço nos grandes baluartes da cultura inglesa, por amor a isso que ele falou, né? Ele queria ser, via Rainha Vitória, Império Britânico, não deixa comigo, que eu vou fazer isso. Que é o cara que vai ter coragem de entregar, como disse agora o Júnior muito bem, né? Correr o risco de um suicídio, né? De enterrar a própria carreira, do começo dela, certo? Sendo que você ainda estava querendo ali jogar para frente a tua família, tocar a tua vida avante. Pelo quê? Pela vida e sanidade do teu povo. Essa que é a verdade. A gente quase nunca fala disso, mas falar desse serviço do Chesterton, né, a Inglaterra como comunidade. Né? E fala aí, Júnior, tá querendo Não, fazer algum comentário? eu disse que ele poderia ter sido cancelado ali já no começo, né? Meu Deus! Meu Deus! Não, e cancelar o Chesterton ali, eu acho que era muito mais fácil do que hoje em dia, porque é só o cara não ser mais publicado, né? É muito fácil. Então, assim, mas aí te entra um outro dado, né? Que é isso. Já diz um ditado que a sorte privilegia os audazes, né? Então, eu acho que também já vale a pena dizer uma coisa. Havia uma celeuma na nação, já em vistas do modernismo, tá? A gente vai olhar o próprio movimento de Oxford, ele surge disso, né? O Newman, né? E as outras pessoas, tem mais 2, né, clérigos importantes do movimento de Oxford, começam a fazer o Tractates of Times, né, os tratados do tempo, os tratados de atualidade, certo? Justamente porque percebiam que o modernismo, muito do método histórico crítico e outras coisas, estava acabando com a verdadeira teologia, né? Imagina onde? Na igreja da Inglaterra, uma coisa tal. E então já estava tendo, então você tinha ali, né? Eu não sei como Chesterton percebeu isso, mas aí que entra outra coisa também, tá? A gente percebe um negócio. Ele lançou a toada, certo? No que ele lançou essa toada, né? Ele percebeu, ou a comunidade em geral percebeu, que ele lançou aquela melodia na mesma frequência. Talvez o pessoal saiba, até agora eu nunca me esqueço de que eu vi um episódio daquele a primeira arte do Brasil Paralelo. Eles comentaram uma coisa que eu achei muito interessante, que é a questão da frequência, né, das coisas, que as coisas têm uma frequência, eu acho que é isso. E aí eles até mostram o negócio da ponte lá, que acaba colapsando, porque o vento, né, nos cabos que seguravam a ponte, né, acabaram gerando uma frequência, umas ondas lá, e aquilo lá se juntou com aquilo que estava no concreto e começou a que nem uma moto. Bom, Chesterton, né, larga aquela nota de diapasão na sociedade inglesa e descobre, ou já sabia disso, mas eu acho muito improvável, que na verdade justamente a frequência dele era a frequência desse tempo dele. Isso que é muito louco. O Chesterton parece que ele consegue falar mais do que por sua ideia, ele fala pela sua atitude. Por mais que as pessoas não gostem da música, elas acabam gostando do cantor. E aí acabam acolhendo ele, né, ainda que como um cara que vem para incomodar, aquele cara que é incomodativo, mas da qual você não pode abrir mão. É ele que dá graça para a festa. Né? Então esse eu acho que é e assim, eu vou tentar ser
o mais calmo possível, porque eu não sei como é que é o nome da pessoa e eu nem quero ver quem é a pessoa que botou sobre a amizade dele com o Bernard Shaw, seu bem amigo comunista. Me pareceu um pouco uma dose um pouquinho venenosa, assim, querendo causar uma crítica, mas vamos tentar levar no método chestertoniano e achar que isso foi uma pergunta totalmente benevolente, inocente, que não tem nenhum tipo de capciosidade, certo? Sim, precisaria se ter, primeiro, uma noção básica, certo? Da quantidade de informações que se havia sobre o surgimento do comunismo naquela época, para a nossa época de hoje, certo? Então, a amizade de Chesterton com Shaw, que nem era um comunista como a gente pensa comunista hoje assim, certo? A gente pode dizer que é pior, certo? Porque aquele que pensa, né, é pior do que aquele que ou tão mal quanto aquele que executa também. Mas, assim, num primeiro momento, o interessante é saber, então, que são dois tempos diferentes, certo? Hoje você ter a amizade com um comunista é uma coisa totalmente diferente, certo? De você ter uma amizade com um comunista naquele período. E se está tratando de dois escritores, né? Dois pares. Então, Sim. assim, a pessoa está falando que não queria causar nenhum inconveniente. Só como é bom a gente ter uma atitude chestertoniana e não sair aí bem louco tratando mal os outros, né? Então, assim, o Chesterton, a amizade do Chesterton com o Shaw era uma espécie de apostolado pessoal dele em tentar resgatar o Shaw, né, da insanidade, né, que a genialidade não controlada dele estava causando nele mesmo, certo? Então você vê que existia todo um limite entre a relação de Chesterton com o Shaw, todo um respeito, toda uma sátira, né? Ou seja, todo um deboche entre amigos que às vezes o Shaw subia um pouco o tom e o Chesterton conseguia contornar, né? E assim, a gente está falando de um homem que tem uma capacidade de não se sentir ofendido, certo? Assim, inacreditável. Inacreditável, certo? Então, Uma simplicidade de criança, né? a gente está acostumado com pessoas que se ofendem porque se consideram muita coisa. Nós estamos falando de um homem que não se ofende com uma agressão estética a ele, certo? Ou de fala. Então, veja, quando o Chesterton faz amigos nesse sentido, é justamente por uma genuína caridade, né? E uma tentativa de, bom, esses caras são tão geniais em alguns aspectos, né? Que é possível que eles tenham algum resgate. Mas, evidentemente, alguns não tiveram, outros ficou uma pulga atrás da orelha, né? Então, assim, ver a amizade de Chesterton é ver que você está pegando uma pessoa que não era daquele meio de fama, de estrelas, daquele meio que se considera grande coisa, e você coloca um tipo de pessoa totalmente diferente ali no meio, certo? E essa pessoa totalmente diferente, como um leigo, como uma pessoa que vive na sociedade, como uma pessoa que tem um desejo sincero, né, de ajudar os outros, utiliza, então, tudo que é possível, né, para fazer esse tipo de amizade. É engraçado até que ele tenha conseguido... Porque, assim, quando o Chesterton escreveu tudo isso, ele não era amigo dos caras, né? É importante as pessoas saberem isso. Ele era um qualquer, né? Ali, um escritorzinho que está surgindo ali e tal. E isso se constrói justamente pelo respeito, e depois justamente isso que tu falou, muito interessante, né? Eles se encantaram pelo cantor, eles não gostaram da melodia, né? Mas o cantor realmente era muito bom. Então, assim, quando você vê o Messi jogando pela Argentina, você não gosta da Argentina, mas você, de algum modo, você gosta de ver o Messi jogando, certo? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Eles secavam, né? Mas conseguiam admirar em um devido momento. Então, assim, é um tipo de amizade diferente, né? E que em nenhum momento teve algum tipo de prostituição, de troca de favores, né? Prostituição moral, assim, prostituição intelectual, né? Não, Chesterton não retirava uma Contemporizar, vírgula. né? Exatamente. Ele não tinha respeitos humanos em relação às questões que deveriam ser tratadas publicamente. Mas, assim, isso é mais uma faceta, né, do jornalista Chesterton. Né? Um cara que conseguia atacar o que estava errado sem necessariamente, né, levar para o lado pessoal e condenar pessoas. Isso é uma coisa muito interessante. E, enfim, não sei se quer dar umas palavras finais aí para a gente poder encaminhar para o final da nossa primeira live.
eu gostei da pergunta, eu também achei interessante a pergunta ali, e tenho amigos sim que são de esquerda, né? Comunistas é uma coisa muito ampla, mas são de esquerda sim, né? Esquerda, ateu e tudo mais. Um dos meus melhores amigos na universidade, né? Eu tive alguns grandes amigos na universidade, e pelo menos dois deles, né? É uma pessoa de esquerda e a outra pessoa de esquerda e ateu. Eram grandes caras, né? E aí eu também coloco uma coisa sobre o Chesterton que é o seguinte: a gente é amigo de pessoas, não de ideias, né? Então, assim, ideias não merecem respeito, pessoas sim, tá? Então, assim, eu respeito, eu desprezo várias ideias e conceitos, né, de algumas pessoas que são muito amiga minha. Mas o cara eu respeito, né? E aí é outra história. Às vezes, até quando eu vou tratar alguma ideia que eu sei que é cara para ele, né, eu tento fazer isso de uma maneira que, ao mesmo tempo, sem pautar com a verdade, que é isso que o Chesterton fazia, né? Eu não venho a detonar o cara, porque isso que é complicado, né? Às vezes parece que a gente está defendendo um clube e não está defendendo o cara. E o amigo defende o cara, entendeu? Inclusive dele mesmo. Mas eu acho que o Chesterton é esse cara também que tinha essa virtude da amizade incrível. É evidente que a abertura, a tipo de amizade que ele tinha com essas pessoas era uma, e a amizade que ele vai ter com as pessoas que têm as mesmas convicções pessoais dele vai ser outra, por motivos evidentes, porque o fluxo, né, tu entende muito mais claramente o que a pessoa está querendo dizer, onde ela quer chegar. Mas existe muitas vezes uma concórdia, né, ao coração com coração, quando dois homens, ainda que sob visões diferentes de mundo, têm grande habilidade no campo humano, tá? Eu já vi, às vezes, tendo uma amizade mais grata com algumas pessoas que não professavam a mesma fé que eu, né, ou a mesma visão de mundo, do que alguns caras que a princípio estão do mesmo lado do balcão, porque o cara é chato mesmo, entendeu? Incomoda, tucano, e eu não tô afim, sabe? Ah, muito católico, que bom, vai ser santo, no céu a gente vai se amar, vai se adorar, né? Aqui na Terra ele é um porre, né? O comunistinha lá, né? O ateu aqui, esse comunistinha eu falo com carinho, tá, pessoal? Não tô diminuindo o cara. Mas sabe, esse cara aqui, pô, tem uma ideia bacana, tem ideia legal, ele discorda. Aí, pá, ó, estamos chegando aonde não vamos concordar. Deu, cortou, vamos tomar um trago, acabou essa conversa, né? E às vezes você tem algumas pessoas que a princípio estão do mesmo lado que você, pô, como você corre. Então acho que também o Chester encontrava essas realidades assim, né? E Mas os grandes amigos da vida do Chester eram homens que eram correligionários dele, né? Por exemplo, o padre John O'Connor, que era um padre que foi inspiração para o padre Brown, mas foi um dos grandes, se não o grande amigo do Chesterton, né? Então, um cara que via o mundo da mesma forma que ele, tinha a mesma religião que ele, ouviu a confissão dele que precedeu a recepção dele na Igreja Católica, né? E tudo mais, né? Então, acho que essas coisas aí também. isso acabou fazendo parte, né, de boa parte da carreira de Chesterton como jornalista, como escritor, etc. Era o mundo que ele vivia, era o mundo dos jantares, era o mundo dos intelectuais, era o mundo dos escritores, etc. E ele conseguia fazer essa diplomacia acabar se tornando em alguns lados amizade, outros lados aquele coisa de ser conhecido, né? E ele não era um cara muito esquentado, não era como o Belloc que brigava mesmo com os caras, não, ele ficava tranquilo, então ele acabava deixando as coisas assim, né? Mas realmente isso também demonstra que ele era um homem normal, né? Uma pessoa normal. Uhum. Uhum. Certo? E até no próprio curso do o Padre Paulo diz que acha que ele foi benevolente até demais com o Shaw, né? Em muitos momentos. Aham. Aham. Porque isso pode ser considerado uma espécie de erro, ele vê uma bondade que talvez não existia, mas a gente também tem que levar nesse sentido justamente que eu vejo muito o Chesterton, guardados as devidas proporções, é muito importante isso, claro, né? Com essa visão angélica, né, como esse bobo da corte de São Tomás, como ele, né? Essa questão de você ver a essência das coisas. Então ele olhava para o homem e ele olhava para a alma do homem, né? Então ele tinha essa capacidade de extrair aquilo que era essencial naquelas questões. E é por isso que ele espantava tanto, né? Porque ele realmente conseguia fazer esse tipo de análise, né? Digamos assim, intelectual. Mas, cara, nós temos que terminar essa live aqui, né? Porque não dá para ficar um negócio infinito. A conversa está excelente. Amanhã a gente vai continuar, né? As facetas de Chesterton aí e vamos ver o Chesterton biógrafo e no último dia, então, o Chesterton romancista com uma grande novidade para o pessoal. Então, te agradecer aí.
Tamo junto, espero em breve a gente conseguir tomar alguma coisa, fumar alguma coisa junto aí, Com falar certeza, muita Júlio. bobagem. Se um não for um... Oi? Júlio tem férias. Tem férias em Não, julho. A gente vai muito se bom. vingar Cara, dessa aí, ó. não, e cara, aqui tem umas cervejarias na cidade aqui sensacionais, assim. Ah, Então boa. dá para nós Uma pale combinar, ale aí. alguma coisa legal. Se um não achar o outro um porre, a gente segue tomando. É bem tranquilo assim. Tamo junto. Então, cara, e aí na sexta-feira a gente vai revelar, já vai estar revelado, mas nós vamos conversar também sobre a grande novidade aí da sociedade. E, enfim, se vocês gostaram, mande para seus amiguinhos, suas amiguinhas aí, que é muito importante que o Chesterton seja conhecido, certo? Então, um abração aí para ti, cara, e para todo É mundo isso que aí. ficou com a gente aí. Valeu, um abração e Valeu, até uma próxima. abraço.